Telespectador da Star TV, bem-vindo a mais uma edição do Semanário Desportivo. Hoje vamos olhar sobre alguns assuntos que marcam a atualidade desportiva provincial nacional. Hoje vamos olhar jogos de acerto de calendário, realizado esta quarta-feira, depois de alguns pequenos imprevistos realizados no último fim de semana. Então, ontem houve jogos de acerto de calendário. Estamos a falar do campeonato de futsal que decorre aqui na cidade da Beira, um campeonato organizado pela CIM, Comunidade Islâmica de Moçambique, em Sofala. Também vamos olhar sobre jogos. Ontem também houve jogos do Campeonato Provincial de Futebol de Sofala e também há jogos agendados para este fim de semana, a contar para a 8ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão, fase provincial de Sofala. Estádio da Machava já tem um novo nome. Vai saber ao longo desta edição do programa Semanário Desportivo. Caro telespectador, não saia dali, fique deste lado a acompanhar o que trouxemos para a edição de hoje. Ora, antes mesmo de falarmos sobre o campeonato de futsal, vale a pena tomar nota de que o estádio da Machava tem um novo nome a partir desta quarta-feira. Trata-se então de Estádio da Independência Nacional. Esta boa nova foi então anunciada pelo Presidente da República, Daniel Chapo, no quadro das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Tem este nome como forma de valorizar aquilo que foi então o percurso de Moçambique na conquista da independência, e foi mesmo no estádio da Machava que onde foi então proclamada a independência nacional. Daí que em sessão de Conselho de Ministros, então, chegou-se à decisão de que o estádio da Machava passa então a ter nome de Estádio da Independência Nacional, um estádio que neste momento está a beneficiar de obras de reabilitação e também de requalificação. Espera-se que nos próximos dias então o Estádio da Independência Nacional seja então concluído. Lembrar que antes do nome de Estádio da Machava, o estádio tinha o nome de Estádio José Salazar e depois foi mudado de nome para Estádio da Machava e esta quarta-feira tem um novo nome. Trata-se de Estádio da Independência Nacional. Este vai ser um dos assuntos que vamos tentar entrar em mais detalhes nas próximas edições para vermos até que ponto que este nome ajusta-se com o Estádio Nacional, ou melhor, com o Estádio da Independência Nacional, outrora Estádio da Machava. Ora, então entramos para os assuntos que nos interessam para a edição de hoje, que é então o campeonato de futsal da CIM que decorre aqui na cidade da Beira, um campeonato que conta então com a participação de 15 equipas. Esta quarta-feira houve acerto de calendário, houve 2 jogos de acerto de calendário, jogos que deviam ser realizados no último fim de semana, e também vamos tentar aqui perspectivar aquilo que vai ser o fim de semana, já este fim de semana, então, jogos realizados. Ora, temos aqui em estúdio o Mr. Hassan Ismael, que é da comissão organizadora e técnico também desta competição. Mr., bem-vindo a mais uma edição do programa. O que é que houve de novidade em termos de jogos realizados ontem, ou melhor, esta quarta-feira, em jogos de acerto de calendário? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à RCTV pelo convite e que o nosso apresentador também, muito boa-vinda. Para dizer que a novidade de ontem não alterou em nada, foi só a disputa da 3ª jornada. São jogos que tínhamos adiado domingo, passou para quarta-feira de manhã, que foi ontem, dia da independência. E normalmente houve 2 jogos nesta quarta-feira. As 2 equipas não apareceram nos seus motivos porque ninguém conseguiu justificar, mas esteve com o treinador hoje da AC Academia, acabou me explicando que os pais não conseguiram deixar os seus filhos para poderem comparecer no campo. Então, eu não tive mais outra alternativa nem para marcar a falta de comparência, porque as 2 equipas que iam jogar entre si, ninguém compareceu. Madina e AC Academia. Então não houve necessidade de marcar a falta de comparência. O jogo fica marcado para uma data ainda a anunciar.
Em princípio, tinha sido agendado 4 jogos, tirando esses que não compareceram, é isso? Não, Para ontem? três jogos. 3 jogos, ok. Exatamente. Então, as 2 equipas não compareceram, que deviam jogar entre si. Exatamente, não compareceram. Então, as outras compareceram, houve bom jogo e editaram alguns resultados que deram nota positiva para os que venceram a jornada. Estamos a falar de Icra jogou com Al-Badr. Al-Badr venceu por 2-1. E Al-Nasser também jogou com Al-Hilal e Al-Nasser venceu por 5-1. Então, nesta jornada, passa a liderar a equipa de Al-Nasser com Al-Haq com mesmos pontos, mesmos golos marcados. Em primeiro e em segundo, os dois estão sempre em frente. Mister, o que terá falhado então para os jogos não ser realizados no último fim de semana e passaram para esta quarta-feira? Foi por causa da temperatura. Como estamos a jogar num campo aberto, então aquela temperatura perturbou tudo, porque aquele pavilhão não favoreceu. Mas dava para jogar, só que fomos ver que o campo estava cheio de água e não poderíamos arriscar, porque são nossos filhos, digo assim. Qualquer problema, qualquer circunstância, nós estamos sempre com alguns, podemos ter problemas, aliás, com os pais. Nem a mim também podem me criticar, você viu a temperatura, porque que mandou jogar. Então, por isso que eu preferi adiar o jogo, não poderia. E jogamos ontem com uma boa temperatura, não houve tão sol, não houve frio, não houve nada. E os miúdos jogaram como queriam que jogasse. As festividades não atrapalharam os meninos? Todos estiveram presentes ali, pelo menos dos jogos que aconteceram? Exatamente, todos estiveram presentes, porque foi mais cedo. E eu marquei para 8 horas, mas tivemos um pouco de atraso, porque o campo não nos cederam mais cedo possível, porque havia a dizer que eles já tinham habituado que nós sempre jogávamos nos sábados à tarde, mas eu já havia comunicado à direção que adiamos o jogo de domingo, vamos recompensar na quarta-feira. Então, os seguranças tomaram nota. Quando chegamos, era outro turno de seguranças. Tiveram um pouco de dificuldade. Levamos alguns 30 minutos lá fora, mas conseguiram abrir o portão e entramos. Começamos 9 horas, quase até 10h30 já tínhamos terminado com o que íamos fazer. Okay. Em termos de resultados, o que é que tivemos nos jogos realizados ontem de atraso? Jogo de resultado de ontem, o resultado foi este: Icra Futebol Clube, Icra B, aliás, Futebol Clube, 1-1, e Al-Haq Futebol Clube, 2-2. Al-Hilal também Futebol Clube, ou futebol ou futsal, isto aqui 1-1, e Al-Nasser goleou por 5-1 também a 1. Exatamente. Okay. Mister, que tratamento poderão ter as equipas que ontem não compareceram nos jogos? Não temos outra forma de termos que... Vamos tratar como eles se comprometeram conosco. Do jeito que eles se comprometeram, nós também vamos poder se tratar do bem-estar deles. Seja bem-vindo, como eles estão dentro do nosso campeonato. Não temos nada. Como era um dia de festa, né? Eu penso que os pais não permitirão que os seus filhos saíssem dia de festa. São dias, talvez, alguma coisa eles pensaram, mas como era mais cedo, fosse período da tarde, até que seria uma outra coisa. Mas como foi de manhã, bem, não vamos tratar eles como nossos filhos de casa, sem nenhuma maldade, nem mágoa. Estamos dispostos a tratar eles como jogadores de casa. Este jogo será remarcado para outro dia, obviamente. Exatamente. Vamos ter que sacrificar eles. Eu já tive a conversa com os próprios treinadores, o próprio treinador, um deles. Eu disse que vamos sacrificar no domingo, porque
Domingo só temos 3 jogos, então normalmente vão marcar 4 jogos, só que eles vão fazer jogos seguidos. Como é um futsal recreativo, estamos a decorrer com nossos 15 minutos, tempo corrido. Eu penso que eles vão poder se aguentar, porque são jovens que têm muita vontade de jogar. Nem quando jogam 15 minutos, termina o jogo, ficam se perguntando, terminou? Nós queremos jogar mais e tal. Então eu penso que eles vão ficar mais satisfeitos de fazerem o primeiro jogo e depois para vir fazer o jogo dele do calendário, que é a 4ª jornada. Ok. Mas isso não atrapalha a organização do campeonato? Não? Atrapalha, mas como não temos outras datas, não temos o campo nosso, fôssemos que tínhamos o próprio nosso campo, nós marcávamos jogos de manhã, à tarde, para que eles viessem. Então, como é um campo de aluguel, não temos outra coisa a fazer, é só pegar os miúdos, sacrificar isso que eu acabei dizendo, que vamos sacrificar eles por causa de eles vão ter que realizar jogos. Não temos como, porque é o único campo e não é o campo da CIMO. Fosse nosso campo, nós marcávamos um dia e eles poderiam vir jogar. E nem podemos deixar o jogo para a segunda volta, porque não teremos paragem na segunda volta. E mal que terminar a primeira volta, nós vamos arrancar. Então, se tivéssemos paragem, nós deixávamos esse jogo e marcávamos para na segunda. Ao começar a segunda volta, teremos paragem, mas não temos paragem. Vamos fazer uma ligação, porque temos esse torneio da cidade que provavelmente, se tudo correr bem, vai arrancar no dia 26. Ainda terá mais uma paragem de um mês. Estamos a falar 26 de julho? 26 de junho, exatamente. Okay. Vamos pedir à realização para nos mostrar algumas imagens. Estamos a ver algumas imagens dos miúdos, então, a exibir aqui os seus talentos, então, no campeonato de futsal que decorre aqui na cidade de Beira, um campeonato, então, que conta com a participação de 15 equipas, e esta quarta-feira houve, então, jogos de acerto de calendário referente à 3ª jornada da competição. Ora, Mister, vamos olhar então, em termos de classificação, quem é que está a comandar? Em termos de classificação, os juvenis que está a comandar é Alnoro. Tem 9 pontos. E os juvenis, aliás, infantil, tem Al Nasser e Al Haq. Ambos com os mesmos pontos, 5-5, todos também com 6 golos marcados, estão a liderar, mas digamos que Al Nasser tem mais uma vantagem de um golo. Exatamente, ele que está a liderar. Entre os campeonatos juvenis e infantis, onde há a maior competitividade? Em todas as categorias? Em todas as categorias. Temos os juvenis também. Tudo está aberto para todos. Há uma força que está a se usar dentre as equipas, muito importante, que eu estou a gostar. Em termos de infantil, também há essas forças também que os jogadores estão a criar, todos querem campear, é por isso que não digo que ali está fraco, aqui está, tudo está por igual. Exatamente. Mister, esse fim de semana temos jogos da 4ª jornada. O que é que temos em termos de agendamento dos jogos para este fim de semana? Esse fim de semana temos jogos sábado, temos jogo domingo, que esses jogos também vai jogar Al Futre, vai jogar com a Hill, isto no sábado também a falar de juvenis. E Alnoro vai jogar com a AC Academia, também estamos a falar de juvenis. E Almadina vai jogar com Al Badr, também estamos a falar de juvenis. E Al Safa vai jogar com Icra, também estamos a falar de juvenis. Enquanto que no infantil, vamos ver aqui também, os infantil, vamos jogar com... Tem jogo entre AC Academia e Al Nasser, e Al Hilal e Al Haq. Também estamos a falar de infantis. E Madina irá jogar com Icra. Esses são jogos marcados para a próxima jornada, na 4ª jornada, para que
esses jogos se vão realizar no sábado. Ok, Isto é. ok. Mister, mesmo já na ponta final da nossa entrevista, até neste momento, já lá vão 3 jornadas, tirando este aspecto de adiamento de um e outro jogo, como é que avalia o campeonato até neste momento? Nota positiva. O campeonato está a decorrer de uma boa forma, sem algum problema. Eu também estou a gostar, não sei se os adeptos, mas eu penso que toda a gente está a gostar de tudo, sem nenhum problema. O campeonato está a dar certo. Ok. Já para terminar, que mensagem quer deixar para as equipas técnicas, os jogadores, enfim, em relação aos jogos agendados para este fim de semana? Para dizer que a mensagem é só dizer aos treinadores que eles sempre apareçam. Tem que mandar as suas equipas aparecerem no campo. Isto de adiar jogos para outra jornada é um assunto que nós não podemos estar sempre a adiar jogos para que guardar para outra jornada. Isso atrapalha a mente nós, os organizadores, né? A eles também. Eu penso que de tudo tem que se encarar como estivéssemos a tratar o desporto de uma boa forma. Esta é a mensagem que eu digo para os colegas técnicos. Tem que incentivar os jogadores a comparecerem ao campo para poder realizar os seus jogos, não deixar para outra jornada, porque isso pode vir a atrapalhar, como acabei de dizer há bocado. Muito obrigado, Mister. Vemo-nos na próxima edição. E assim que fizemos esta retrospectiva daquilo que foi então os jogos de acerto de calendário referente à terceira jornada do campeonato de futsal que decorre aqui na cidade da Beira. Ontem ou esta quarta-feira, então, houve jogos da terceira jornada, sobretudo jogos de acerto de calendário, jogos que deviam então ser realizados no último fim de semana, mas devido a questões de temperatura, os jogos foram então reagendados para esta quarta-feira, onde apenas foram realizados 2 jogos e houve falta de comparência de uma partida que então será então reprogramado para este fim de semana. Este fim de semana temos jogos da 4ª jornada do campeonato de futsal da CIMO que decorre aqui na cidade da Beira, e na próxima edição poderemos trazer mais desenvolvimento daquilo que foi então o fim de semana, sobretudo do campeonato da CIMO. Mesmo como nota de fecho nesta edição, vamos então falar do Campeonato Provincial de Futebol de Sofala, ou se preferir a 2ª Divisão Fase Provincial de Sofala. Esta quarta-feira houve jogos a contar para a 7ª jornada que forneceram o seguinte quadro de resultados. Águias Especiais humilhou o Leões da Manga por 5 bolas sem resposta, ao passo que o Sporting da Beira e Sena Futebol Clube de Marromeu não foram para além de um empate sem abertura de contagem, já que o Ferroviário da Beira B recebeu e derrotou o Madjade da Beira por 3 bolas a 2, e também vamos ver aqui o Estrela Vermelha e Futebol Clube da Beira também não foram para além de um empate sem abertura de contagem, ao passo que o jogo que foi aguardado com muita expectativa, porque colocava 2 equipas que estão no pelotão da frente, falo então da Liga Desportiva de Sofala, acabou então empatando com o Têxtil de Pongwe sem abertura de contagem. Neste momento, a Liga Desportiva de Sofala lidera a prova com 17 pontos na primeira posição, ao passo que na segunda posição está a formação do Têxtil de Pongwe, que tem 14 pontos para o Futebol Clube da Beira, ao passo que Leões da Manga aparecem na última posição com 4 pontos, os mesmos 4 pontos da Águias Especiais de Sofala, que então também tem 4 pontos mais na 11ª posição. Este fim de semana jogos a contar já para a 8ª jornada, porque o Campeonato Provincial de Futebol de Sofala está ao rubro. Vamos ter jogos no Estádio Municipal da Beira, sobretudo no bairro da Munhava. Teremos jogos entre as equipas do Ferroviário da Beira e Academia, ou melhor, e Leões da Manga. Também temos jogos Estrela Vermelha da Beira e a Liga Desportiva, ou melhor, a Academia Desportiva do Dondo, ao passo que Estrela Vermelha bate-se com a Academia do Dondo. Deixe-me recapitular: Ferroviário bate-se então com a Academia Leões da Manga e Estrela Vermelha recebe então a Academia Desportiva do Dondo. Já no próximo domingo há jogos Liga Desportiva de Sofala a bater-se com a Djedje, Têxtil de Bungo recebe o Futebol Clube da Beira. Este é um grande jogo então em perspectiva, porque envolve 2 equipas que estão separadas apenas na tabela
consecutiva a 1 ponto. A vantagem para o Texel, que está na segunda posição com 15 pontos, ao passo que o Futebol Clube da Beira está na terceira posição, então, com 14 pontos. Então, está um jogo em perspectiva. Este é o jogo de cartaz agendado, então, para este fim de semana. São os assuntos que elegemos para a edição de hoje. Vemo-nos na próxima edição, onde vamos trazer mais novidades sobre o que marca a atualidade esportiva. Vale a pena lembrar que hoje falamos dos jogos de acerto de calendário, a contar, então, para a terceira jornada do campeonato de futsal que decorre aqui na cidade da Beira. Esta quarta-feira houve jogos de acerto de calendário da terceira jornada. Também falamos então da mudança do nome do estádio da Machava, que tem um novo nome, que agora é Estádio da Independência Nacional. Falamos dos jogos do Campeonato Provincial de Futebol de Sofala. Vemo-nos na próxima edição. Até lá, fique bem.